Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre força resultante e introdução à dinâmica, especialmente voltado para a segunda lei de Newton. O meu grupo é formado por mim, Marcelo Marco, e o meu colega Tiago Henrique. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, que também é conhecida como lei da força, e ela afirma que a força resultante aplicada a um objeto é igual à taxa de mudança de seu momento linear. Matematicamente, isso é expresso como F igual a m vezes A, onde F é a força aplicada nesse objeto, m é a massa do objeto e A a aceleração. Para exemplificar, a gente tem essa imagem de um diagrama de corpo livre que eu vou explicar um pouco mais para frente. A principal força que atua nesse objeto é a força peso, que a gente distinguiu por P, que ela pode ser dividida entre duas forças, Py e Px, uma tangente ao plano inclinado e a outra perpendicular ao plano inclinado. Antes de a gente entrar no estudo propriamente dito da segunda lei de Newton, dos diagramas de corpo livre e da força resultante, a gente precisa retomar alguns conceitos importantes como a gravidade. Nos exercícios e nos conceitos, geralmente a gravidade é representada pela letra G minúscula e tem o seu valor igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque ela é uma aceleração. Mas também a gente pode encontrar ela como G igual simplesmente 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente a gente encontra ela assim, arredondado para 10. A força-peso, ela é uma força resultante. Então, a força-peso, Fp, é igual a massa vezes a aceleração. Mas, nesse caso, a força-peso ela é igual à massa do objeto. Então, massa 1, por exemplo, vezes a própria gravidade, vezes 10. A força normal geralmente é representada por Fn ou só n. A força normal ela é igual, em valor, à força-peso, porque num diagrama de corpo livre, ela é uma força de contato de uma superfície com um objeto. Por exemplo, se tivermos um caixote em contato com uma superfície lisa embaixo dele, a gente tem a força-peso que atua para baixo, força-peso, e a força normal que está atuando para cima, Fn, porque é a força de contato da mesa ou da superfície lisa com o objeto, a que não deixa ele entrar no chão e que empurra ele para cima. Agora vamos falar sobre a força de atrito. A força de atrito ela surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento entre os corpos. Por exemplo, neste desenho, nós temos o plano inclinado e temos um caixote sobre ele. Por causa da gravidade, o caixote ele vai tender a deslizar para a direita. Então, esta superfície, como ela tem um aspecto diferente do caixote, ela vai gerar um contato, vai gerar uma irritação no caixote. Ele vai deslizar, mas com uma certa dificuldade. E essa dificuldade a gente chama de força de atrito, ou FAT, que é ao contrário do deslocamento. O objeto se desloca para baixo e o FAT atua para cima. E nós temos dois FATs diferentes. Nós temos o FAT estático e o FAT cinético, ou FAT E e FAT C. O FAT estático é instantaneamente antes de o objeto se mover. Ele tem a tendência de se mover, mas ele ainda está parado. A gente calcula ele com o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Esse coeficiente de atrito estático, geralmente o exercício ele dá para a gente, que todo objeto, todo material, borracha, madeira, vidro, metal, todos esses objetos eles têm um coeficiente próprio. E o FAT C é a mesma coisa, coeficiente, porém coeficiente cinético, vezes a força normal também. Agora que terminamos de rever os conceitos importantes, a gente já pode entrar no diagrama de corpo livre,
que é a principal parte dos exercícios e o que vai ajudar a gente a enxergar quais forças estão atuando num objeto para que possamos chegar numa força resultante, que é a combinação de todas as forças que atuam nesse objeto. Então a gente tem 3 casos diferentes aqui e vamos começar pelo primeiro caso. Primeiro, a gente pode notar que é um caixote em cima de uma mesa. 2 forças sempre vão atuar num objeto em uma situação normal. Vamos supor que todos esses objetos estão aqui no planeta Terra e sobre a ação normal da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, este bloco sobre essa mesa, primeiramente ele vai agir sobre a força peso, que é representado por um vetor para baixo, força peso, P, e, igualmente, uma que sempre atua é a força normal, que ela é contrária, é uma força de contato da mesa com o objeto. Então, Fn para cima da mesa com o objeto. Nesse caso, a gente só tem essas 2 forças, porque o objeto está em repouso, ele está parado. Então, a força peso atuando para baixo, puxando o objeto para baixo, e a normal impedindo que ele atravesse a mesa. É o contato da mesa com o objeto. E essas 2 forças, ela têm o mesmo valor, então elas se anulam. Desse jeito, a força resultante desse objeto é 0, 0 newtons. Nesse segundo caso, a gente tem igualmente um caixote sobre uma mesa, mas nós temos uma corda que puxa esse objeto para a direita. Então nós temos um deslocamento para a direita. Deslocamento. O objeto está indo para a direita. E quando temos uma corda amarrada a um objeto, nós chamamos esta força de puxar de tração, T ou tensão. Tração ou tensão, é a mesma coisa. Então, ela é uma força que atua para a direita, a gente pode desenhá-la igualmente como um vetor para a direita, T. Nós temos também força peso para baixo, P. Força normal para cima, pois ainda está apoiado na mesa, Fn. Mas, como o objeto está sendo arrastado para a direita, ele está em contato com a mesa, mas ele está deslizando. Então, o que mais que a gente tem? A força de atrito para trás. A tensão ou tração puxa para a direita e o atrito age para trás, dificultando o bloco de se mover. Então, Fat para trás. Aqui, igualmente a gente tem Fn e peso se anulando, pois o objeto não se move nem para cima nem para baixo. Porém, o objeto está movendo para a direita, porque o deslocamento contou isso para a gente. Ou seja, a tração é mais forte do que o Fat. Aqui a gente já entra no equacionamento. E a única fórmula que a gente vai usar é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porém, aqui nós temos 2 forças que atuam, o Fat e a tração. Então, nessa fórmula da força resultante, a gente vai escrever da seguinte forma: a força que ajuda o objeto a ir em direção ao deslocamento menos a força que atrapalha o objeto. Então, nesse caso, é a tração que ajuda o objeto menos o Fat, que atrapalha o objeto, é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é igual à força resultante. Então, simplificadamente, a força que ajuda menos a força que atrapalha. Agora, nesse terceiro caso, nós temos uma superfície inclinada e um bloco sobre ela. Aqui, todas as forças anteriores vão agir sobre o bloco também, mas nós teremos que decompor um vetor. Aqui nós temos a superfície e nós temos um ângulo de inclinação alfa para essa superfície. Aqui, o peso atua normalmente sobre o caixote, peso sempre para baixo, P. E neste caso, o nosso deslocamento ele age para baixo e para a direita, deslocamento D, porque o objeto ele vai deslizar sobre o plano até aqui embaixo.
A força normal, ela não vai ser desta forma agora, ao contrário da força peso. A nossa força normal, relembrem, ela é sempre uma força de contato da superfície com o objeto. Então, ela é neste sentido, a força normal, Fn. Imaginem que é uma força que atravessa a superfície, que empurra o objeto para cima. Como o objeto está deslizando para baixo, deslizamento gera atrito, que é uma dificuldade do objeto de seguir o deslocamento. Então, o atrito é ao contrário do deslocamento, é para cima. Força de atrito, Fat. Agora, nós temos que pensar sobre qual força que vai ajudar o objeto a escorregar nessa superfície. O deslocamento é para a direita, mas nós não temos nenhuma força para a direita. Nós temos o Fat, que impede ele de deslizar, mas, se nós pensarmos, o que faz um objeto deslizar é o seu peso. Porém, o nosso peso, P, ele tem uma componente que quer puxar o objeto para baixo e uma componente que quer manter o objeto no nosso plano inclinado, bem parado aqui, sem deslizar. Essa componente que quer puxar o objeto para baixo, a gente vai chamar ela de PT, porque é uma componente tangencial ou paralela ao nosso plano inclinado. E essa componente que quer manter o peso, a gente vai chamar ela de PN, porque ela tem relação com a força normal. Então, a gente vai prestar atenção neste ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação do nosso plano inclinado, e vamos descobrir quem é PT e PN. Então, nós temos o mais importante, que é o nosso peso, e nós temos o ângulo alfa. Então, nós podemos decompor com facilidade. PT e PN serão igual a força-peso normal, essa força-peso aqui, multiplicada por PT será multiplicado pelo seno do ângulo alfa e PN será P multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa, que está aqui. Agora, se vocês não tiverem notado ainda, PN é oposto à força normal. E lembram que se um objeto ele tem o peso e a força normal, elas se anulam e mantêm o objeto parado nessa situação? Então, nós podemos dizer que Fn, a força normal, é exatamente igual à componente Pn, ou seja, a força normal ela será o próprio peso multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa, que é uma forma mais fácil de a gente encontrar a força normal. Então agora nós vamos resolver um exercício aplicando todos os conceitos que nós aprendemos. Na figura ao lado, o bloco A tem massa 800 gramas, enquanto o bloco B tem peso de 32 newtons. Entre todas as superfícies em contato existe atrito, e o coeficiente de atrito cinético vale 0,250. Os blocos A e B estão conectados por meio de um fio de massa desprezível e inextensível. Os blocos se movem juntos sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 20 newtons. Determine a intensidade da força de tração no fio que conecta os blocos. Então a gente quer saber quanto vale esse T, essa força de tração ou tensão neste fio que conecta os dois blocos. A primeira coisa que a gente precisa fazer num exercício desse, de força resultante, é desenhar os diagramas de corpo livre. Então, olhando aqui para o bloco A, vamos desenhar ele primeiro. Deixa eu escrever diagramas. A gente pode ver o bloco A. Percebam que o bloco A ele vai ter deslocamento para a direita, enquanto o bloco B ele vai ter o deslocamento para a esquerda, porque se o bloco B é puxado pela força F, ele vai ser arrastado para a esquerda, enquanto a corda vai fazer com que o bloco A se mova para a direita.
Então, nós podemos ignorar a força peso e a força normal neste caso, porque elas não vão interferir no deslocamento dos objetos. Vamos prestar atenção apenas nas forças que ajudam ou atrapalham o deslocamento. Então, no bloco A, nós temos a tração, que puxa o bloco A para a direita, T, vou escrever aqui bloco A, e a força de atrito entre o bloco A e o bloco B para trás. Temos esse FAT para trás. Agora, no bloco B, desenhar ele aqui embaixo, bloco B, nós vamos ter a força F, que já está ali para a gente, F, que ela vai puxar o bloco para a esquerda, o FAT do bloco A sobre o bloco B, FAT A, e o FAT B, que é do bloco B em relação à superfície. Então percebam que nós temos também a tração, T aqui no meio, que vai ser essa mesma tração, porque é uma só corda. Então nós temos o FAT do bloco A no bloco B, o FAT do bloco A no bloco B novamente aqui, e o B na superfície, as duas trações e a força principal. Agora a gente vai para a parte do equacionamento. Então, equações. Primeiro vamos pensar no bloco A. Lembrem daquele conceito, as forças que ajudam menos as forças que atrapalham. Nesse diagrama do bloco A, qual força ajuda o bloco A a seguir o seu deslocamento para a direita? A tensão. Então será tensão menos a força que atrapalha, o FAT. FAT A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Essa fórmula, lembrem sempre que vem de força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aqui na força resultante é quem ajuda menos quem atrapalha. No bloco B, nós temos algumas forças a mais. Então nós temos um deslocamento para a esquerda com relação a essa seta aqui. Então quem vai ajudar o bloco B para a esquerda é a nossa força F, e quem vai atrapalhar é este FAT A, menos a tração, menos o FAT B, menos T, menos FAT B, e novamente igual a massa, porém a massa de B, vezes a aceleração. E aqui nós temos um sistema de equações. Então, a gente pode cortar algumas coisas, por exemplo, a tração, que é positiva em cima e negativa embaixo. Somente a tração. E com isso nós teremos uma só equação, que a força F será menos 2 vezes o FAT A, porque nós temos o FAT A negativo 2 vezes, menos o FAT B, que está aqui uma só vez, que será igual a tudo que aparece do lado direito das equações. Nós podemos colocar a aceleração em evidência, então ficará a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Nós temos o valor da força F, que ela vale 20 newtons, menos 2, que multiplica FAT de A. O FAT de A vai ser o coeficiente cinético que nós temos, que é 0,250, multiplicado pela força normal. E quem é a força normal em A? A força normal é a força de contato com o bloco B. E a força normal, nesse caso, é o mesmo que o peso de A. Aqui no exercício, ele nos deu que o peso de A
é 800 gramas. 800 gramas. 800 gramas é igual a 0,8 quilogramas. E o peso é igual à massa vezes a gravidade. Então, o peso de A é igual a 0,8 vezes 10, que é 8 newtons. E como a força normal é igual ao peso, a força normal vale 8 newtons também. Então aqui nós colocamos 8 newtons. Menos o FAT-B, que é a mesma ideia. 0,250 multiplicado por 40 dessa vez. Porque nós temos 32 newtons do bloco B, que é o peso de B, que também é igual a normal, mas o peso de A está sobre o bloco B. Então, é a soma dos dois, esse FAT-B. Então, nós temos 32 newtons daqui, mais 8 newtons daqui. Então, nós temos 40 newtons. E isso vai ser igual a massa de A mais a massa de B, que é 0,8 mais 3,2. Esse 3,2 da massa a gente encontra daqui. Peso igual a massa vezes gravidade. Colocamos 32 deste lado, igual a m vezes 10, e passamos dividindo 3,2 vezes a aceleração. Desse modo, a gente vai encontrar que a nossa aceleração vale 1,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração do nosso sistema. Quantos metros por segundo a cada segundo se movem os blocos. Desse modo, como é apenas um sistema de equações, a gente pode pegar a equação mais simples, que vai ser a primeira, a equação do bloco A, e substituir o valor da aceleração. Então, nós teremos que T menos o FAT de A é igual a massa de A vezes a aceleração. T é o que nós queremos descobrir, menos o FAT de A que nós já temos ali, que vai ser 0,25 vezes 8, igual 0,8 kg multiplicado por 1,5. Então, nós temos que a tração vai valer 3,2 newtons, que é o que o exercício nos pede. A intensidade da força de tração no fio que conecta os blocos. Então, sempre que formos resolver um exercício deste tipo, primeiramente desenhamos o diagrama de corpo livre dos objetos e depois fazemos o sistema de equações.